A essa altura, vocês já devem estar bem informados, né, do que aconteceu. Né? Os Kids Pretos planejaram o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, né, com um plano bem minucioso ali, detalhado, certo? Que a Polícia Federal descobriu, né, pelo celular do Mauro Cid, do ajudante de ordens de Bolsonaro. Eu pensei em reunir todas as informações que eu adquiri, né, e fazer um mini dossiê sobre isso, sobre esse assunto, mas eu vi que não é necessário. Vocês já devem estar bem informados. Então eu vou ler um texto, um pequeno texto interessante do Anderson França, que diz assim: uma operação para assassinar presidente, vice e ministro em qualquer país do mundo ia acabar em prisão, sem discussão. Assunto de segurança nacional, crime contra o Estado de Direito. 5 pessoas diretamente ligadas a Bolsonaro planejaram o assassinato de Lula e Bolsonaro sabia. Essa operação, agora operação policial, né, acontece no dia em que líderes do mundo inteiro estão no Brasil. Biden, Macron, Scholz, todos estão sendo informados disso. É pouquíssimo provável que Mauro Cid não volte para a cadeia e é pouco sustentável que Bolsonaro não esteja preso até o fim de dezembro. Qualquer coisa fora isso é perdoar criminoso que atenta contra o país de forma grave. Lula poderia estar enterrado agora e poderiam estar sob Bolsonaro, com os Estados Unidos apoiando, uma vez que agora é Trump. Se isso não prender Bolsonaro, fujam o quanto antes do país. Então, em qualquer país do mundo, toda essa corja não é só dos Kids Pretos, não. Família Bolsonaro, os filhos, que ameaçam o STF, que ameaçam Alexandre de Moraes, né? Todos já deveriam estar presos, inclusive o chefe mor, o Bolsonaro. Tudo leva a crer que isso tem dedo do Bolsonaro. Não é só do Braga Neto, do general Heleno, não. Eles reuniram na casa do Braga Neto para discutir o planejamento do assassinato do Lula, do Alexandre de Moraes. Um grupo de milicos ficaram lá na base, em frente, nas posições para matar o Alexandre de Moraes, só que eles só não mataram, foi por pouco. Né? O Alexandre de Moraes só não foi assassinado porque mudou os horários lá do STF. E aí teve um desencontro, né, de horários. Né? Por isso, eles não efetuaram, não conseguiram lograr êxito. Mas era para estar o Alexandre de Moraes morto, era para estar o Lula sendo ou envenenado ou morto, e o Alckmin também. Né? E aí eu faço o seguinte comentário de indignação. Por que Bolsonaro não está preso preventivamente? Vocês acham que Bolsonaro não sabia? Bolsonaro sabia. Por que Mauro Cid se omitiu? Né? Não falou nada disso nas delações. Porque esse era o plano. Isso faz parte do golpe desde o 8 de janeiro. Aquilo ali também foi parte do golpe. Está tudo interligado. Eles queriam fazer isso em 2022, depois do Lula eleito. E a Zoe Martinez, da Jovem Pan, falou: o Lula não vai subir a rampa, mesmo depois de eleito. O Paulo Figueiredo falou também. E cadê a justiça para essa turma? Eles também fizeram parte, eles também foram cúmplices. A Jovem Pan era a casa do Bolsonaro na época. Esses jornalistas da Jovem Pan tinham informações privilegiadas. Não é só o Eustáquio, não é só o cara do Hipócritas, não é só o Paulo Figueiredo, Zoe Martinez. Essa galera sabia do que estava por vir. Tem um vídeo do Braga Neto aí falando: fiquem tranquilos, galera, alguma coisa vai acontecer.
E era sobre isso, era sobre o golpe, era sobre matar o Lula Moraes e assassinar o Lula Moraes e o Alckmin. Era sobre isso. Eles tinham uma coisa grande, eles ficavam dando indiretas por causa disso. Então, pessoal, isso é grave e gravíssimo. O plano era batizado de Punhal Verde Amarelo. Mas espera aí, continuando aqui que eu estava falando. Se não prenderem agora todo mundo, isso vai dar ruim. Vai dar ruim. Certo? É só isso. E eu tô sentindo um cheirinho, desculpa, eu peço desculpas para vocês, mas eu tô sentindo um cheirinho de que estão tentando de tudo para prorrogar mais ainda as investigações, tudo. Até eles conseguirem aliviar o Bolsonaro. E quando eu falo de aliviar o Bolsonaro, eu penso em quem? Na PGR. Gonet. Paulo Gonet. Essa galera da PGR já deveria estar expedindo um mandato de prisão de Bolsonaro. Tudo gira em torno do Bolsonaro. Não tem como o Bolsonaro não saber disso. A minuta do golpe estava lá. Isso foi imprimido e arquitetado no Palácio do Planalto. Não tem como o Bolsonaro não saber. Bolsonaro deveria ser preso preventivamente junto com Braga Neto e todos os envolvidos. Kids pretos, policial federal, todo mundo envolvido. Agora sim, batizado de Punhal Verde Amarelo, foi traçado no fim de 2022 o plano, pouco antes de Lula e Alckmin, que venceram a eleição daquele ano, tomarem posse. 4 militares do Exército e um agente da Polícia Federal envolvidos com a estratégia golpista homicida foram presos. Então, 4 deles presos são militares do Exército ligados às forças especiais, né? Por isso os kids pretos, e um policial federal. O general da Brigada Mário Fernandes foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República em 2022, né? O ano que Bolsonaro estava no poder, né? A Polícia Federal descreve Fernandes como um dos militares mais radicais, influentes nos acampamentos golpistas montados após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022. E o plano foi impresso no Palácio do Planalto. Segundo a Polícia Federal, foi impresso por Mário Fernandes no Palácio do Planalto no dia 6 de dezembro de 2022. E os documentos previam assassinato por tiro ou por veneno, né, envenenamento. No documento golpista e homicida, os envolvidos debateram matar Lula e Alckmin com tiro, e Moraes, né, Alexandre de Moraes, com tiro ou veneno. E eles detalharam o confrontamento, né, com a polícia, ou com o exército, ou com as forças armadas. Né, já estavam detalhando isso, né, que eles teriam que ir para morrer e matar, certo? Caso houvesse, né, e é claro que iria haver a reação, né, da segurança do Lula e do Alexandre de Moraes. E aí haveria confronto. E a outra opção, então, a primeira opção era de tiro, né, assassinar, fuzilar, e a outra possibilidade seria de buscar um elemento químico, biológico, ou seja, envenenamento, né, durante eventos oficiais a público. E aí, um desses militares, esse general Mário Fernandes, visitou o Palácio da Alvorada, ou seja, visitou o Bolsonaro, e nos diálogos obtidos pela polícia, o Fernandes comemorou que o presidente aceitou o nosso assessoramento, segundo ele. O plano foi discutido na casa do general Braga Neto, né, ex-ministro do Bolsonaro e vice na chapa. E como eu falei anteriormente, golpistas chegaram a se posicionar em pontos de Brasília
para capturar Moraes. Por pouco eles não lograram êxito. E aí, se tivessem logrado êxito, a gente estaria sob Bolsonaro. Todo mundo estaria lascado, ferrado, numa ditadura militar. Sofreríamos perseguições, tortura, etc., violência, assassinato, sequestro e por aí vai. A gente não estaria vivo, provavelmente. E aí o plano é, depois de concluir a operação terrorista, né, golpista, o plano era criar depois um gabinete de crise como resposta aos eventuais assassinatos, né? Eles previam colocar os generais Augusto Heleno, olha só que filhas da puta, né? Ministro do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GCI, e eles não trocaram, só foram trocar todo mundo da GCI depois, né, daquele fatídico dia do 8 de janeiro, e Braga Neto como comandante do grupo de crise. Quem iria assumir é o Braga Neto. Olha só. E Bolsonaro sabia, tanto que sabia, que Bolsonaro disse que ações poderiam ocorrer até o dia 31 de dezembro. Em trecho de conversa entre o general Mário Fernandes e Mauro Cid, Fernandes conversou com o ex-presidente, com Bolsonaro, sobre supostas ações golpistas e que ouviu dele que qualquer ação poderia acontecer até o último dia de 2022. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou o dia 12, pela diplomação do vagabundo. Não seria uma restrição. Isso pode, qualquer ação nossa pode acontecer até o dia 31 de dezembro e tudo. Diz o trecho da conversa feita pela PF, pela conversa obtida pela PF, né? Em outro momento eles falam que eles iriam usar, né, armamento, arsenal pesado para efetuar esse golpe, né? Seriam utilizadas pistolas 9mm ou .40, 4 fuzis 5.56, né, e 7.62 ou 338. E nisso daí tinha metralhadora incluído, lança-granada, lança-rojão, né, armamentos de guerra e etc. E aí vem o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro depois dizer que isso não é um plano, isso é só pensamento, não é crime. Pensar em assassinar as pessoas não é crime, né? E vem cá, é sério isso, cara? Isso é um deboche. E o cara tá se confessando, né? Tá se entregando porque tá com medinho do papai. Tá falando isso porque tá com medo do papai. Se ele tá falando que isso aí pensamento não é crime, né? Desde quando que é pensamento? Teve minuta do golpe, as coisas foram acontecendo, os atentados, o plano era minucioso, né? Foi descoberto o plano para assassinar, né? Por pouco não foi efetuado o plano, e aí o cara vem dizer no desespero: ah, não pode, vamos soltar os 8 de janeiro, a galera do 8 de janeiro, os golpistas, queremos anistia, e nada disso é real, tudo isso é pensamento, tudo que a Polícia Federal descobriu é pensamento, então não é crime. É isso, cara, que o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro falaram. E depois, hoje, eu fiquei sabendo que o Flávio Bolsonaro faz grave ameaça contra Alexandre de Moraes. Os caras não têm vergonha na cara e ainda se sentem legitimados para desafiar ainda mais. É porque esse país não tem justiça. Porque impunidade dá nisso. Eles se sentem legitimados, se sentem mais poderosos ainda para levantar a cabeça, estufar o peito e falar: foda-se, somos terroristas, somos golpistas, queremos matar mesmo, mas
É tudo mentira da Polícia Federal, porque é só pensamento. É isso. As declarações. Flávio Bolsonaro faz grave ameaça a Alexandre de Moraes. Isso foi hoje. Declarações do senador ocorreram horas após a Polícia Federal prender militares bolsonaristas. Desculpa, foi ontem, né? Que tramaram matar o presidente Lula, Geraldo Alckmin, e, bom, é isso mesmo. E aí, completamente alterado, Flávio Bolsonaro exigiu que anistia para todos os golpistas, exigiu anistia para todos os golpistas do 8 de janeiro, seja aprovada, e dispara contra Alexandre de Moraes, que faz uma chantagem e ameaça. Esse vagabundo, que já deveria estar preso, em qualquer país do mundo, esse merda estaria preso, né? Esse vagabundo falou: eu digo o seguinte para Alexandre de Moraes, ele tem duas opções, ou a gente aprova anistia ampla, geral e restrita, para todo mundo, né? E algum parlamentar faça uma emenda para incluir ele nessa anistia, porque ele cometeu crimes ao longo desse tempo. Ele está dizendo que o Alexandre de Moraes é um criminoso, né? É um criminoso. Ele só não fala quais são os crimes. O senador continua: ou a gente, da mesma forma, vai aprovar a anistia, e quando tivermos maioria nesse Senado, a gente vai caçar o Alexandre de Moraes. Ele vai ser impedido pelos diversos crimes que ele reiteradamente está cometendo, desgraçando a vida de centenas de milhares de famílias brasileiras. Foda-se, isso não é verdade. Isso não deve ser verdade. Vindo desse merda de Bolsonaro, né, que só falam mentira, fake, merda, né, um vagabundo desse que incita o ódio contra Alexandre de Moraes já deveria estar em cana. Cadê o Gonê? Cadê PGR? Alô, PGR? Vamos lá. Acabou o recesso. O que falta mais para prender Bolsonaro? O que falta mais? É isso que eu pergunto. O que falta mais para prender esse filho da puta desse Flávio Bolsonaro que ainda vem peitar? Cara, isso é lesa pátria. Os caras tramam um golpe contra o próprio país. Usar forças armadas contra o próprio país. Planejar assassinar o chefe do executivo, o ministro do STF. Isso é contra o Estado Democrático de Direito. Isso é lesa pátria. Eu esqueci o nome agora, tem um nome para isso. Isso é o crime da maior alta, alta patente, podemos dizer assim. Como é que esses caras não estão presos? Eles ainda falam, ainda se sentem, né, empoderados para falar ainda mais. E o cinismo do Flávio Bolsonaro, do Bolsonaro, é que me dá mais raiva. O cinismo desses filha da puta. Acabou a anistia. Acabou, não vai ter anistia. Né? Espero eu, que aqui no Brasil pode tudo. E o Gonê pode fazer a façanha de não incriminar Bolsonaro por nada. Se ele quiser, ele pode avacalhar com tudo. E eu estou sentindo um leve cheirinho disso. Um leve cheirinho disso. Anistia é o carvalho, não tem que ter anistia. Isso é o certo. A gente tem que parar com isso. Essa série de atentados golpistas e terroristas que vem acontecendo, né? Ocorreu aí há uma semana em Brasília. E agora descobriram esse plano aí de 2022. Chega. O que falta mais acontecer? Vão ficar insistindo no golpe para sempre, até eles conseguirem efetuar o golpe? É isso? Então a gente tem que punir, tem que haver justiça. Eu sou o Scud, se inscrevam no canal, sua inscrição é muito importante. Seu comentário será lido. Obrigado por assistir. Geralmente eu posto os vídeos à noite, entre 9, 10, 11 horas da noite. Tamo junto na luta. Valeu, falou.